Capítulo 966 Talento e Tesouro que despertam inveja. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. No momento em que a fonte do poder deixado pelo antigo mestre do palácio se fundiu na lança-sangue da Fênix, Li Ming sentiu uma intensa familiaridade, como se essa lança se tornasse parte de sua carne e sangue. Ele obteve a aprovação do pavilhão de artefatos santos e agora a lança-sangue da Fênix também o reconheceu como seu mestre, conectando-se a ele através do coração e da alma. Que forte fonte de poder! Há até mesmo sangue puro da Fênix ancestral. Eu me pergunto exatamente que nível o antigo mestre do palácio estava. Embora ele não possa ser comparado ao patriarca do clã da Fênix ancestral, ele ainda deveria ser uma existência abaladora dos céus, alguém com um cultivo acima da fada sênior. Como ele é alguém que pode forjar um artefato espiritual, é uma boa sorte poder obter um pouco da fonte do seu poder. Li Ming disse para si mesmo. A placa de pedra que estabilizava o centro da grande formação da matriz dentro do pavilhão de artefatos santos foi deixada para trás por um antigo patriarca do clã da Fênix ancestral. Mas a fonte do poder que foi absorvida pela lança-sangue da Fênix foi deixada para trás pelo antigo mestre do palácio. Enquanto um mestre do palácio era certamente inferior a um patriarca, a fonte do poder era algo consumível, enquanto uma placa de pedra podia continuar existindo perpetuamente. Depois de centenas de milhões de anos, o número de placas de pedra acumulado seria aterrorizante. Mas quanto à fonte do poder, cada gota usada significava uma gota a menos. Era um tesouro extremamente raro e precioso. A clã da Fênix ancestral tinha uma população de incontáveis centenas de bilhões. Quase todas essas pessoas cultivavam artes marciais. De um mortal comum a se tornar um discípulo externo de um palácio, de um discípulo externo a entrar no salão do pássaro de fogo e se tornar um discípulo oficial e depois entrar no salão do corvo dourado, no salão do pássaro vermelho e no salão da Fênix, a competição ficava furiosa e vívida. Com tantos gênios sendo criados todos os anos, quantos deles conseguiram obter uma fonte do poder deixada por um mestre do palácio? Uma vez que Li Ming realmente se tornou um grande personagem e não precisava mais confiar na lança-sangue da Fênix, ele podia absorver a fonte do poder e usá-la para melhorar sua linhagem e refinar as leis dentro dele, até mesmo aumentando seu próprio cultivo. Era um tesouro com muitos usos. A fonte do poder do antigo mestre do palácio se transformou em uma linha vermelha dourada que se espalhou pela lança-sangue da Fênix. Esta fonte do poder aumentaria muito a força da lança-sangue da Fênix. Embora a lança não tivesse atingido o nível de um artefato santo transcendental, a fonte do poder permitiu que ela chegasse infinitamente perto. A luz da lança-sangue da Fênix tornou-se cada vez mais radiante, como se um sol se fundisse no poço. 9 pés 9 polegadas, um numeral que existia no pináculo. A formação de matriz dentro da lança-sangue da Fênix também continha um alto princípio do Dao celestial. Esta lança era verdadeiramente uma besta incomparável entre os artefatos santos. Ao lado de Li Ming, Jun Yunhu e os rostos dos outros discípulos estavam cheios de inveja. Lin Chunzi encarou a lança nas mãos de Li Ming com olhos lacrimejantes. Ela queria estender a mão e alcançar. Quanto a Song Baifeng, ele parecia ter perdido a alma. Ele fez um ato para lisonjear Wang Wegongoji, mas no processo ele conseguiu ofender Li Ming. Se Li Ming não morresse no futuro e conseguir subir à glória, não seria pisar em um pequeno camarão como ele tão fácil quanto virar a mão. Boa lança! Li Ming balançou a lança e uma onda invisível disparou. A energia de origem do céu e da terra ao redor e a energia do fogo foram estimuladas pela lança-sangue da Fênix, formando uma fraca lâmina de energia em forma de lua crescente que se projetava para fora. Ping! A lâmina de energia atingiu a barreira espacial do pavilhão de artefatos santos, onde desapareceu. Li Ming não usara nem um pouco de suas próprias forças naquele momento. Isso era apenas um poder de ataque formado a partir da lança-sangue da Fênix. Foi a maior diferença entre artefatos santos e tesouros comuns. Um artefato santo continha uma formação de matriz inerente, bem como os princípios do grande Dao. Se um mortal obtivesse o reconhecimento de um grande artefato santo de grau alto, ele poderia usá-lo para matar instantaneamente um artista marcial do reino Xiaotian.
Aquela lâmina de energia em forma de lua crescente não era absolutamente algo que um artista marcial no reino Xiantian, ou mesmo no reino núcleo rotativo pudesse bloquear. Um corte para ferir, um toque para matar, esse era o atributo de uma arma divina. Perto de Lin Ming, Wang Weigong também empalideceu. Quanto mais feroz era a lança-sangue da Fênix, mais relutante ele se tornou. Nesse dia, se fosse um dos principais discípulos de Salão da Fênix que obtivesse a lança-sangue da Fênix, no máximo sentiria inveja em seu coração, mas continuaria a cumprimentá-los externamente. Isso porque os principais discípulos de Salão da Fênix tinham um histórico não pior do que o dele. Mesmo que fossem uma vaca, não haveria nada a dizer se o talento fosse maior. Mas agora ele foi pisado por Li Ming e sua reputação tinha sido maliciosamente esbofeteada. Wang Weigong sentiu como se preferisse morrer a viver. Jovem mestre, acho que o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos estava confuso. Como poderia possivelmente doar a lança-sangue da Fênix para Li Ming e não dar a espada perfuradora de Sois ao jovem mestre? Ele é apenas um mendigo que ascendeu dos reinos inferiores, ele simplesmente não tem as qualificações para manejar a lança-sangue da Fênix. Isso mesmo, a lança-sangue da Fênix deveria pertencer ao jovem mestre. O espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos definitivamente cometeu um erro em algum momento. Os dois lacaios puderam ver que seu mestre estava enfurecido e eles rapidamente tentaram acalmá-lo com transmissões de som de verdadeira essência. No entanto, toda a sua tagarelice não teve efeito. Isso irritou ainda mais Wang Weigong. Calem a boca. Você está dizendo que eu sou inferior a um mendigo. Eu já não perdi o suficiente. A transmissão de som de verdadeira essência de Wang Weigong continha uma intenção assassina espessa que imediatamente silenciou seus dois lacaios. Você é chamado Li Ming. Wang Weigong de repente olhou para Li Ming. Parece que eu estava errado. Seu potencial era alto o suficiente para obter o reconhecimento do espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos. Você é muito bom. A expressão de Wang Weigong era sombria. Embora ele estivesse temporariamente suprimindo a raiva em seu coração e dizendo uma frase agradável, seu tom realmente continha uma entonação agressiva. Li Ming virou-se e olhou para Wang Weigong. Com sua figura alta e reta combinada com a lança-sangue da Fênix de 9 polegadas, apesar de Wang Weigong estar tentando pressioná-lo com seu ímpeto, Li Ming permaneceu impassível. Que impressionante aura! Para você alcançar este ponto, mesmo que tenha ascendido dos reinos inferiores, isso prova que você tem muito talento. Você sabe, eu ouvi uma pequena história no Palácio Grito da Fênix que se originou dos mundos mortais. Você está interessado em ouvir ela? Embora Wang Weigong tenha feito uma pergunta a Li Ming, ele não esperou que ele respondesse antes de falar. Era uma vez uma linda garotinha mortal que tinha um tio que conseguiu cultivar até o reino mar divino. Um dia, ele a presenteou com um belo vestido de penas de pássaros vermelhão. Ela veste esse vestido de plumas todos os dias quando ia à sua casa marcial para treinar e ela gostava da inveja que recebia de todo mundo lá. Mas um dia, seu vestido de penas de um pássaro vermelhão desapareceu. Ela finalmente encontrou. Ele havia sido desfeito por alguém e jogado na sarjeta, totalmente arruinado e imundo. A garotinha chorou repetidamente, miseravelmente e lamentavelmente, seu coração partido. Ela simplesmente não foi capaz de suportar isso. Mais tarde, seu tio lhe deu outro vestido de penas de pássaro mais bonito e vermelho. Ela colocou para mostrar na casa marcial, e como resultado, a menina desapareceu. Quando eles finalmente a encontraram, sua energia primordial foi arrancada e o fogo da sua vida diminuiu a ponto de desaparecer a qualquer momento. Ela ficou completamente louca. A voz de Wang Weigong ficou mais fria e cruel enquanto ele falava. O significado por trás de sua pequena história era óbvio para todos. Jun Yunhui endureceu ao ouvir isso e sentiu o coração ficar gelado. Mas Li Ming manteve a calma, como se simplesmente não entendesse o significado da história. Ele olhou para Wang Weigong e sorriu levemente. O que você está tentando dizer?
Estou apenas informando que se é o Salão do Corvo Dourado, o Salão do Pássaro Vermelho, o Salão da Fênix, todo o Palácio Grito da Fênix, ou até mesmo o clã da Fênix Ancestral, as lutas das várias fações estão longe de ser o que você consegue imaginar. Às vezes, não apenas o talento não lhe trará honra e glória suprema, mas, em vez disso, provocará uma calamidade fatal sobre sua cabeça. Wang Weigong, que absurdo você está falando? Você acha que o meu Palácio Grito da Fênix não tem regras? Se você matar um discípulo talentoso, você será pessoalmente executado pelo mestre do palácio. Jun Yunhui ficou furiosa ao ver Wang Weigong ameaçando alguém do seu lado. Mestre do palácio. Ei, quem é o mestre do palácio? Irmã aprendiz Júnior Jun, você não está aqui há tempo suficiente, então você não tem ideia de quão alto e elevado é o status do mestre do palácio. Você realmente acha que Lin Ming tem as qualificações para ser pessoalmente erguido pelo mestre do palácio? Você acha que só porque ele obteve a aprovação do pavilhão de artefatos santos e a fonte do poder do antigo mestre do palácio que ele tem as qualificações? Deixe-me dizer-lhe uma coisa, a fonte do poder deixada pelo antigo mestre do palácio pode durar dezenas de milhares de anos e ser dada a dezenas, se não a centenas de discípulos. E de todos esses discípulos, quantos podem se tornar o mestre do palácio? Muito menos o mestre do palácio, mesmo se tornar um vice-mestre do palácio é um fosso quase intransponível. Que palácio tem várias centenas de vice-mestres do palácio? O Palácio Grito da Fênix tem inúmeros talentos. Mesmo se você for o principal discípulo do Salão da Fênix, o máximo que você obterá é o aviso do mestre do palácio. Pegue o meu Salão da Fênix como exemplo. Há pelo menos um discípulo-chefe no Salão da Fênix a cada 100 anos e às vezes até vários deles. Mas o mestre do palácio só vem uma vez a cada dezenas de milhares de anos. Como você pode até comparar? Além disso, Lin Ming nem é o principal discípulo de Salão da Fênix. Ele fica muito aquém. Você acha que o principal discípulo de Salão da Fênix não tem seu próprio artefato santo de grau superior? Especialmente o irmão aprendiz sênior Bai Daong, sua origem é profunda e as pessoas até dizem que ele tem poderes espirituais. Acredito que ao seu nível, ele nem precisa ir ao pavilhão de artefatos santos. Lin Ming manteve seu comportamento calmo durante todo o discurso de Wang Weigong. Ele disse, Wang Weigong, se você tiver alguma palavra a dizer, fale-as em voz alta e clara. Pare de ficar enrolando. E, o irmão aprendiz júnior é de fato um homem inteligente. Eu lhe direi que em uma situação em que você não tem base, quanto mais você mostrar seus talentos, mais perigoso será para você. Embora você não tenha as qualificações para ser notado pelo mestre do palácio, você acha que o Sr. Xiao Jiuyang irá ignorá-lo? Você não se lembra de que tipo de relacionamento o Sr. Xiao Jiuyang tem com Fada Feng? Sem uma influência para apoiá-lo, aqueles com talento podem morrer ainda mais rápido. O reino dos deuses é um mundo de fações e o clã da Fênix Ancestral não é um monólito único. Numa situação em que não há guerra contra algum inimigo estrangeiro, as lutas internas são muito mais violentas e ferozes do que as lutas do lado de fora. Você acha que todos os talentos serão vigorosamente erguidos? Se você achar isso, então você está errado. De todos dentro do clã da Fênix Ancestral, sua primeira e principal consideração é seu próprio benefício, então o benefício do seu clã familiar e só então o benefício do clã da Fênix Ancestral. As palavras de Wang Weigong não eram mentiras. O clã da Fênix Ancestral era simplesmente grande demais com uma população de várias centenas de bilhões de pessoas. Era equivalente a uma superpotência no mundo mortal. Todos os cidadãos desta superpotência podem não considerar os interesses do país primeiro, mas pensariam em benefício próprio e em benefício do clã familiar. Irmão aprendiz sênior Wang Weigong, está tentando dizer que está planejando ser meu apoiador? Os lábios de Lin Ming se curvaram em um sorriso divertido. Ah, falar com um homem inteligente como você é de fato refrescante. Sim, meu clã familiar Wang é um dos 3 grandes clãs familiares do clã da Fênix Ancestral. É uma das influências mais fortes dentro do clã da Fênix Ancestral. Se você se juntar a nós, você será capaz de encontrar asilo e recursos infinitos para desfrutar. Oh, há algo tão bom!
O irmão aprendiz é tão gentil que você me ajudaria sem razão. Ei, o irmão aprendiz Júnior Lima é inteligente. Se for esse o caso, não irei medir as palavras por mais tempo. Eu vou ser franco com você, eu quero comprar a sua lança-sangue da Fênix. O preço que eu pago não fará você sofrer uma perda. Na verdade, eu tirando a lança-sangue da Fênix de suas mãos, estarei realmente ajudando você. Há um ditado que diz que a riqueza do próprio homem será sua ruína se despertará a ganância dos outros. Você simplesmente não pode proteger a lança-sangue da Fênix. Além disso, com seu cultivo na quinta etapa da destruição da vida, você não pode mostrar toda a força da lança-sangue da Fênix. Mas eu sou diferente. Se eu tiver a lança-sangue da Fênix, minha força de combate aumentará drasticamente. Neste momento eu e o clã da família de Wang atrás de mim iremos te abrigar dentro do Palácio Grito da Fênix.